Quem mandou essa foi o Pedro Augusto. Pedro Augusto, a questão é, se a gente morrer e se formos agentes, será que a gente volta? Falando em agente, eu posso chegar nesse meu agente que se chama Web Scraping e pedir o seguinte: quero entender o conteúdo desse artigo, enviar um link que está em inglês de um artigo. Além dele fazer o scraping, fazer a raspagem, pegar todos os dados daquele site, por trás das cenas ele vai fazer um resumo. Depois disso, ela vai encaminhar para uma outra agente que se chama Sol. O que a Sol vai fazer? Ela vai enviar por e-mail um resumo de algo que eu pedi aqui. Olha aqui, chegou o e-mail com um resumo daquele artigo. Essa é uma plataforma. Essa já é outra plataforma que tem automação, que tem agentes trabalhando aqui por trás. Já esse aqui é outro agente que vai trazer a transcrição de um vídeo no YouTube para mim e fazer aquilo que eu quiser. Se eu quiser mandar resumir, se eu quiser pedir ideias de conteúdos em cima daquela transcrição, entender o meu estilo de comunicação. E tem diversas maneiras de usar essas plataformas. Essa aqui está hospedada num servidor privado, essa aqui está lá num site que se chama DataStax, que é de banco de dados, e tem diversos fluxos acontecendo. Meu Deus do céu, Sancler. Eu preciso urgentemente de uma explicação. Calma, eu tô aqui. É por isso que eu trouxe esse vídeo. A minha ideia é trazer essa clareza, o que são os agentes de IA, por que existem tantas plataformas, o que elas fazem, como elas se diferenciam, como que eu posso utilizar isso de maneira prática no meu dia a dia. Esse vídeo é para você que tá ouvindo falar sobre agentes o tempo inteiro, mas ainda não conseguiu ter um fio condutor, algo que você realmente pense assim: ah, tá, agora eu entendi, agora eu posso dar o meu primeiro passo. Esse vídeo é para você. Esse que eu vou te mostrar aí está no meu WhatsApp. Esse aqui é um dos agentes que está conectado lá ao Assistance da OpenAI, que está rodando o GPT-4 ou então o Mini por trás das cenas. E aí ele me responde tudo que eu quiser aprender dentro do meu WhatsApp. A minha luz desligou ali, vai ficar assim mesmo, pelo jeito tá parando de funcionar. Então, Pedro Augusto, o que eu estava fazendo todo esse tempo que eu fiquei sumido aqui do YouTube? Eu quebrei a minha cabeça, eu entrei em imersão, eu fiquei maluco, buscando criar uma metodologia, uma maneira muito simples de explicar em níveis de complexidade, indo do mais básico para subir essa complexidade aos poucos, enquanto vai entendendo os conceitos de maneira prática, como criar agentes de IA do zero, que está lá no IA Revolution. O link está aqui abaixo na descrição para você que sempre quis, mas nunca conseguiu entender como de fato criar os seus agentes com ferramentas diferentes, como aquela que eu mostrei, que vai fazer um scraping, que vai enviar resumo para o seu e-mail, e subindo essas escadas, esses degraus, entendendo esses conceitos fundamentais para que você chegue lá na frente, na hora que eu for te mostrar um N8N da vida, coisas um pouco mais complexas, você esteja seguro, esteja tranquilo, esteja entendendo tudo o que está acontecendo. Então, para você que quer aprender do absoluto zero, com metodologia própria, o link está aqui abaixo na descrição para o IA Revolution. Somos mais de 3.000 alunos, temos a nossa comunidade, um monitor exclusivo para te dar suporte e tem mais novidades vindo por aí também, então garanta. O preço vai subir porque agora que tem os agentes de IA do zero lá dentro, com novas aulas que já estão lá disponíveis e também as novas que virão, porque eu estou construindo esses degraus, ou separei os agentes por níveis, vai vir muita novidade além das mais de 100 aulas que tem lá. Então vou deixar por esse valor especial aqui durante 24 ou 48 horas, vai estar aqui abaixo na descrição, garanta a sua vaga. Eu vou te ajudar a entender do zero quem são esses agentes de IA, quais são essas plataformas, como que elas se diferenciam, de onde elas vêm. Eu vou até te mostrar esse desenho aqui que eu separei para você entender desde o code até o no code, com uma explicação que eu gostaria muito de ter visto quando eu comecei com os agentes de IA. Eu vou começar com uma explicação técnica. Os agentes de IA, eles são sistemas de software que são projetados para realizar tarefas de forma autônoma, interagindo com o ambiente, seja esse ambiente físico, seja esse ambiente virtual, mas nós estamos falando do virtual, do digital. Mas, por exemplo, temos aí o Figure 2, que é em parceria entre a OpenAI e a empresa Figure, na qual tem um robô, e por trás desse robô tem um modelo da OpenAI que foi projetado específico para aquele robô. Então, ali é um exemplo de um ambiente físico e vamos ver cada vez mais isso, tomando decisões baseadas em dados. Olha que interessante. Os GPTs do ChatGPT da OpenAI, você pode chamá-los de agentes. Por quê? Porque nós estamos aqui dentro de um ambiente virtual, o ChatGPT, eu vou imputar algum dado, vou falar alguma coisa, como por exemplo, corrija esse texto para mim, por favor. E perceba que esse é um GPT bem simples, vamos chamá-lo aqui de nível 1.
1 e baseado nesse dado, ele vai trazer de maneira autônoma uma resposta para mim. Então eu vou colocar aqui um texto que esteja errado e ele vai me trazer, olha, na verdade o erro gramatical é esse, através do prompt que eu coloquei. Nesse caso foi um prompt bem simples. Então vamos chamar isso aqui de um agente nível 1. Só que eu posso ir aumentando o nível de complexidade. Por exemplo, esse aqui é um GPT que eu disponibilizei pro pessoal da mentoria Alquimia, que ele tem dados na qual esse GPT, esse agente, ele está fazendo um RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que é para pegar aqueles documentos que estão aqui, e nesse caso esses documentos são documentos autorais, para ajudar esse GPT, esse agente, a dar uma resposta mais inteligente e mais focada no que eu estou precisando. Vamos chamar isso aqui de agente nível 2, dentro desse ecossistema que ainda está fechado do ChatGPT, beleza? Vai me acompanhando. E baseado nos documentos que estão fornecidos, então ele vai me trazer uma resposta. Por trás das cenas, muitas coisas estão acontecendo. Afinal de contas, estamos falando de uma LLM, um Large Language Model, que tem as suas redes neurais e é arquitetura GPT, Transformers, até chegar à resposta aqui muito simples pra gente, através de um texto. Agora, vamos chamar esse agente aqui de um agente nível 3. Por quê? Porque eu posso pedir para o que eu chamei aqui de Carlos, assistente de e-mail, para que ele tenha uma comunicação através de API com outro serviço externo que já saiu do escopo da OpenAI, do ChatGPT. Então ele está se comunicando com um serviço externo que vai possibilitar que ele envie um e-mail para mim, porque a OpenAI disponibiliza um serviço que se chama Actions, que facilita essa comunicação através da API e do esquema para conseguir integrar esses serviços de lugares diferentes. Aquela definição que eu trouxe para você, ela é uma definição técnica. Aí eu coloquei aqui mais com as minhas palavras. Os agentes de IA é toda inteligência artificial que consegue usar ferramentas externas. Isso significando o quê? Que ela pode interagir com o mundo além das suas funcionalidades nativas, tomando decisões, se comunicando com outros agentes para atingir um objetivo final do usuário. O nível de complexidade aumenta de acordo com o sistema usado e o objetivo final. E aí eu trouxe essa explicação visual para você, para deixar muito claro e fazer o possível para organizar um pouco essa bagunça, porque principalmente aqui no YouTube você vê de tudo, de centenas de ferramentas e ao tempo todo, todos os dias estão surgindo novas ferramentas. Onde que tudo isso se encaixa, de onde tudo isso veio? Aqui embaixo você pode diretamente codar em Python para se comunicar com uma LLM. Você tem lá, por exemplo, o Llama 3, que é de código aberto, e você consegue se comunicar e criar as suas aplicações de IA em cima desse modelo apenas codando em Python. O problema é, o nível de complexidade disso é altíssimo. Somente quem é programador que vai conseguir fazer uma aplicação direta, sem usar nenhum framework. E aí, para facilitar a vida dos desenvolvedores e até mesmo para quem não era um desenvolvedor, mas começou a estudar para desenvolver especificamente as aplicações em IA, veio o framework que se chama LangChain. O LangChain ganhou uma popularidade gigantesca depois do lançamento do 3.5 da OpenAI, lá no dia 30 de novembro de 2022. O que aconteceu quando foi unido essas duas coisas? Quando uniu as LLMs com esse framework, começou a ser muito mais fácil os desenvolvedores desenvolverem aplicativos de inteligência artificial usando esse framework, porque a LangChain já traz modelos na qual esse desenvolvedor pode se basear para fazer chamadas externas, dando funções, dando tools para essa LLM, construindo as cadeias, o chain, por isso que é LangChain. E a partir daí, muitos desenvolvedores começaram a criar os agentes de IA. Inclusive, um dos primeiros agentes de IA que bombou na época foi o Baby AGI. Depois do Baby AGI, que agora me fugiu o nome do cara, mas na época ele tava bombadaço lá no X, mas é porque o nome dele é difícil mesmo, começa com Y, agora eu não lembro. Foi o agente mais popular que deixou claro, olha, tem como você criar agentes na qual você pede uma tarefa e ele vai atrás e, se necessário, ele vai delegar para outro agente e trazer essa resposta para você. Depois começaram a aparecer outros frameworks específicos para gerar agentes, para você criar agentes, facilitando mais ainda a vida de quem estava desenvolvendo, usando diretamente o LangChain. Baseado em cima, aqui são degraus de complexidade, tá bom? É por isso que eu coloquei do code ao no code, para você entendendo o que aconteceu durante esse tempo. Então, subindo os degraus e diminuindo o nível de complexidade,
veio um dos frameworks mais conhecidos mundialmente, que foi a Creo AI. A Creo AI, ela foi baseado no LangChain e focado para a construção de agentes. Então ela traz um framework mais focado na criação de agente. Olha, tem o role, tem o goal, que é o papel, o objetivo, acesso às tools. Então já tem lá um frameworkzinho, como se fosse um template, já para você utilizar. Só que você ainda precisa entender de Python, da linguagem de programação Python. E aí começaram a aparecer ferramentas na qual o nível de complexidade diminuía. Essas ferramentas, elas são conhecidas como low code, sendo ferramentas de baixo código, sendo ferramentas que requer que você conheça pelo menos um pouquinho de código, tenha pelo menos uma noção, e as ferramentas no code, na qual você nem tem acesso do que está acontecendo por trás das cenas. Para você interagir com uma LLM, você precisava necessariamente decodar em Python, para você desenvolver suas aplicações ali, para frameworks que foi desenvolvido com especificidade para agentes em cima do LangChain, que inclusive eu não falei, mas a Creo AI, ela foi criada por um brasileiro que se chama João Moura, e a Creo AI é conhecido mundialmente. O cara fez muito sucesso com esse framework dele, recebeu um investimento multimilionário, então ainda tem muita coisa para ver. Desejo todo o sucesso do mundo para João Moura, a equipe dele, e que cresça muito e que domine o mundo. A Langflow também são de brasileiros, eu vou falar já já. E aí, subindo, começaram a aparecer ferramentas na qual ainda você está construindo agentes, tá bom? Usando por trás da cena, a maior parte desses aplicativos no e low code, eles estão usando esse framework do LangChain, colocando apenas entre aspas, né? Porque é um trabalho muito complexo de fazer, mas colocando, só a nível didático, apenas uma interface gráfica. Assim como antigamente nós tínhamos apenas o sistema operacional DOS, tanto que era MS-DOS, Microsoft DOS, depois surgiu, vou colocar aqui o Windows 95, porque eu não lembro se se foi direto para o 95, mas veio o Windows 95 com uma interface gráfica. Uau, agora você pode clicar nas coisas, você vê as coisas, você tem um botão de iniciar, você tem a lixeirinha, tem tudo ali. Então veio a interface gráfica, mas por trás das cenas ainda existe as linhas de código, ainda existe um sistema operacional base, ainda existe o sistema binário, 0 e 1 funcionando ali. Percebe? Não sumiu, ela ainda continua lá. Então, por trás da cena, a maior parte desses serviços, eles estão usando a LangChain para facilitar a vida de utilizar essas Large Language Models, essas LLMs, para suas aplicações. E nesse caso específico que a gente está falando nesse vídeo, para os agentes. Então vamos lá, N8N. A N8N ela é uma ferramenta inicialmente de automação, depois que foi aplicado os nós para você criar agentes de IA e fazer com que dentro desse fluxo tenha os agentes de IA ali rodando. Então eu gosto de colocar nessa categoria do low code, porque aqui você ainda precisa de noções. Por mais que sejam mais acessíveis do que se você for comparar diretamente com codar em Python, você ainda precisa de uma noção de variável, como que funciona o input, output, o que é um if, o que é um switch. Então você vai se deparar com diversas coisas que são da linguagem de programação, por isso que eu gosto de categorizá-la como um low code. Lembra do agente que me dá respostas aqui no WhatsApp que eu te mostrei? Eu estou utilizando com o Assistants da OpenAI, que eu vou falar dele já já, que está tudo integrado dentro do N8N. Só que ele é um nível de complexidade maior. Como eu falei, para você chegar até lá, na minha didática, na maneira como eu gosto de ensinar, ela não é o melhor lugar para começar. Tanto que foi por isso que eu falei, eu fiquei sumido aqui do YouTube, porque eu de fato quebro as coisas em pedaços e eu preciso juntar essas pecinhas de uma maneira que qualquer pessoa consiga do zero aprender como criar os agentes, entendendo desde o básico. E por isso que eu vou para ferramentas no code, que é, por exemplo, a Relevance AI, que está aqui, ó, no no code, para ir subindo os degraus e o nível de complexidade para, enquanto cria na prática e já vê resultado e já usa e talvez até pense, meu Deus, é só isso que eu preciso, não preciso mais. Enquanto isso, vai construindo novas coisas e aprendendo quais são os conceitos fundamentais para chegar lá na frente no N8N da vida e não ficar perdido, tá entendendo tudo que tá acontecendo, entendeu? Então temos aqui o N8N em low code, o Relevance AI, em que é apenas uma das plataformas disponíveis para você criar seus agentes, em no code, e temos aqui Flowise e Langflow entre essas duas, porque dentro do Langflow, por exemplo, que foi criada pelos brasileiros, o Gabriel Almeida e o Rodrigo Nader, você pode usar assim, fazendo o fluxo completamente no code, ou você pode clicar, nesse caso vou apertar a barra de espaço aqui, e ter acesso ao código Python que está rodando aqui por trás e
fazer modificações e por aí vai. Então, por isso que eu coloquei essas plataformas como Langflow e Flowise entre esses dois. Você pode tanto no no-code quanto no low-code. E existem diversas plataformas dessas para você criar agentes de IA e automações também, que elas você pode colocar tanto no seu servidor privado, porque elas são open source, então a Langflow ela é open source, você pode pegar e instalar ela dentro do seu servidor, mas também quem comprou essa empresa mineira, foi a DataStax, que é uma empresa lá norte-americana que ela é de banco de dados e de servidores. Então, aqui dentro você pode pagar um valor, são $5, você começa lá com $5, e você ter acesso a um site. Você vai lá, coloca lá o endereço do site, entra e pronto. Você não precisa configurar nada, você não precisa colocar domínio próprio, não precisa contratar servidor, você já vai diretamente no site, no serviço. Com N8N você faz isso, então ele é open source, você consegue colocar self-hosted, que é você deixar no seu próprio servidor, ou então você pagar para usar diretamente com serviço na web. Langflow a mesma coisa, Relevance AI já é próprio, então já é diretamente no site deles. Aí vem essa confusão, tá, então como que eu uso, né? Eu coloco no self-hosted ou eu pago diretamente para usar no servidor da própria empresa? E aí depende muito do seu uso. Se for apenas uso pessoal, você pode pagar diretamente para a empresa e usar lá direto. Agora, quando você vai fazer esse serviço para outras empresas, o melhor é você procurar por VPS, que é esse servidor onde você vai hospedar essas dependências, que no caso pode ser o N8N, o Langflow e outros serviços que existem. Porque vão ter muitas requisições e aí você vai precisar adaptar de acordo com o tamanho do projeto. Se for em um servidor direto da empresa que você está contratando, o custo tende a ser mais alto do que quando você faz um self-hosted. Quando você paga por uma VPS, como por exemplo lá dentro da Hosting, e coloca um exemplo, a ferramenta do N8N para rodar lá. Ou quando você precisa fazer uma comunicação de API do WhatsApp e você precisa de muitas requisições, aí vai fazer mais sentido você usar um serviço open source, como por exemplo a Evolution API, para você fazer essa conexão e ter diversas instâncias lá, diversos números disponíveis para você, porque aí vai sair gratuito, você só vai estar pagando pelo servidor. Isso aqui é onde que entraria aí os GPTs e os assistants da OpenAI, que são duas coisas diferentes, apesar que no final das contas podem atingir o mesmo objetivo, mas servem para momentos diferentes. Os GPTs, eles podem ser considerados no-code, porque você não precisa saber de nenhum código para fazer um GPT, e o Assistant da OpenAI pode ser considerado um low-code, porque você vai precisar fazer requisições API, vai ter que ler a documentação, então ela se encaixaria melhor aqui. A minha intenção com esse vídeo foi trazer mais clareza para você de onde as coisas vieram, quais são as caixinhas que você pode colocar cada ferramenta para fazer mais sentido na sua cabeça, para começar a dar os seus primeiros passos na criação de agentes. E se você precisar de ajuda para começar nessa jornada, vai estar aqui abaixo o link na descrição do IA Revolution, e eu não poderia recomendar mais, afinal de contas, agentes de IA é uma das coisas que você mais vai ouvir falar daqui para frente, beleza? E nada melhor do que você já começar a partir de agora a desenvolver os seus agentes. Se você quiser começar a vender esse serviço para pessoas, para empreendedores, para empresas maiores, então comece agora, porque isso vai te dar uma vantagem gigantesca. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido até o momento, meu amigo, minha amiga. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários e eu te vejo já já. Tamo junto.